Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quinta-feira, 24 de novembro, por volta das 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. E essa pérola, na verdade, é uma continuidade da mensagem de antes de ontem. Quando eu dizia que o conceito de judeu e gentil para Deus terminou na cruz. E que eu fundamentei na epístola de Paulo aos Gálatas. E que Paulo, o apóstolo, ele na verdade tomou uma posição muito firme, uma posição diante de grupos de pessoas que até mesmo chamado de irmãos, que estava se intrometendo na vida daquelas pessoas que haviam deixado para trás todo o legalismo e que estava já entendendo a revelação da graça de Deus. E estava importunando esses irmãos a voltar-se a se meter debaixo da escravidão. E Paulo, ele sempre foi zeloso, porque ele tinha convicção, ele tinha certeza do que ele havia recebido do Cristo ressuscitado. Paulo conheceu muito bem o judaísmo. Ele era um praticante da lei judaica. Ele era um judaizante. Outrora ele perseguiu os cristãos, mas transformado ele foi e recebeu uma incumbência do Cristo ressuscitado, não do Cristo Nazareno, como os 12 receberam o evangelho da circuncisão. Mas o que foi revelado a Paulo foi totalmente diferente daquilo que o Nazareno disse aos 12 apóstolos e todos quanto eles fizessem discípulos. Um evangelho diferente em todos os aspectos, em todos os sentidos, sem códigos de leis, sem preceitos, sem rudimento. E então Paulo, ele enfrentou o legalismo sendo firme na palavra. Nós hoje, da graça de Deus, estamos fazendo isso. Nós estamos enfrentando esse sistema religioso. Nós estamos combatendo esse sistema doutrinal que existe dentro desses lugares que eles chamam de igreja. Porque nós um dia vivemos também lá e éramos prisioneiros, algemados, não tínhamos o entendimento, seguíamos os preceitos dos homens e fazíamos tudo quanto eles nos diziam que tínhamos que fazer. Eu, por exemplo, que fui professor em faculdade teológica, em 3 seminários, fui professor de escola bíblica dominical, professor dos professores, eu segui o sistema, eu acompanhei o sistema, eu guiei cegos sendo cegos, mas eu louvo ao Pai dos Espíritos que abriu a minha mente, que me deu o entendimento, e hoje eu tenho a mente ativada, e me libertei de uma vez por toda desse sistema religioso, me tornando livre. E hoje eu defendo, assim como Paulo nos seus dias defendeu, firme na palavra, enfrentando o legalismo da sua época. Paulo não se intimidou e manteve-se inflexível na sua determinação. Ele com confiança procurou a liberdade que cada um daqueles convertidos gentios tinham o direito de reclamar. Ele enfrentou o legalismo.
E nós, da graça de Deus, também devemos fazer isso. Sermos firmes, sermos contundentes naquilo que nós cremos, naquilo que acreditamos, naquilo que abraçamos. Não devemos recuar, não devemos dar um passo para trás, não devemos voltar atrás. Devemos ter convicção, certeza desse evangelho da graça de Deus, que nos proporciona uma liberdade plena, que nos faz entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, que nos faz triunfar e reinar em vida. Querido, mesmo que nós venhamos perder amigos, mesmo que muitos se tornam nossos inimigos, porque é isso que acontece. Hoje eu sou uma pessoa quase sem amigos. Tinha, aspas, muitos, mas eles se foram. Hoje eles me ignoram, não frequentam mais a minha casa, não falam mais comigo nas redes sociais. São muitos poucos que ainda fizeram com que a amizade permanecesse. Por causa de quê? Porque nós combatemos esse sistema religioso, porque nós falamos a verdade, e a verdade dói, a verdade machuca. E eles não querem ser livres, eles querem continuar debaixo desse fardo pesado, desse jugo pesado, imposto por esses supostos líderes religiosos, que se dizem que têm autoridade espiritual sobre a vida daqueles que lá estão. E os nossos irmãos, por ter medo da morte, por ter medo do inferno, por ter medo do Satanás como um ser espiritual, ficam aprisionados lá, porque eles amaldiçoam, porque eles implantam terror e medo sobre a vida das pessoas. Então, queridos, tornaram-se nossos inimigos, muitos deles. Irmãos, estejam certos, legalistas não recebem a mensagem se você mostrar-se inseguro e for brando para com eles. Por isso que nós falamos com autoridade. É alimento sólido, porque nós hoje somos adultos, já não somos mais meninos quando lá estávamos e éramos alimentados com leite, lógico, uma figura de linguagem. Não há necessidade de sermos mesquinhos, mas sim de ser firme na palavra. Foi assim que Paulo se comportou. Na ação dos judaizantes, Paulo via dois problemas bastante sérios. Primeiro, a liberdade, a ameaça à liberdade cristã e o perigo do cristianismo o tornar-se mera seita judaica. Paulo tinha essa preocupação. Ele se preocupava com a ameaça à liberdade cristã. Ele se preocupava também com que o cristianismo viesse se tornar uma seita judaica. Os judaizantes alteram o cerne do evangelho, colocando a lei e os ritos tradicionais como um complemento da obra de Jesus no Calvário. Era de fato outro evangelho, razão pela qual o apóstolo os censurou gravemente, como está registrado na sua epístola aos Gálatas, no capítulo de número 1, versículos 8 e 9, quando Paulo diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja maldito, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja o quê? Maldito.
Então Paulo censurou aqueles irmãos gravemente. Se alguém aparecer, se alguém surgir e anunciar um outro evangelho, além desse que já está posto, além desse que eu já tenho revelado, é anátema, é maldito. Se vocês me veem falando do evangelho da circuncisão, do evangelho pregado pelos 12 apóstolos, me chame de maldito, não receba este evangelho pregado por mim, caso eu me assemelhe aos 12, ao evangelho que eles pregaram. Porque o evangelho que Paulo anunciava era o evangelho da revelação da graça de Deus, que trazia às pessoas uma liberdade plena, uma liberdade total, um alívio e um descanso para as pessoas. Muitos líderes hoje não querem a nossa liberdade. Eles querem que as pessoas fiquem aprisionadas. É isto que eles querem. Quando nós dizemos que temos uma liberdade em Cristo, eles chamam de libertinagem. Como se nós vivêssemos como eles na prática das obras da carne. Nós somos espirituais porque temos o entendimento dado pelo Espírito Santo. Já não somos mais meninos, como antes éramos. Hoje somos adultos, crescemos e nos alimentamos dessa palavra forte, dessa palavra edificante, dessa palavra que liberta. O próprio Nazareno disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que está faltando a muitos que estão ali dentro, que ainda seguem as obras do Cristo Nazareno, tudo quanto ele fez, e não estão voltados para o Cristo que é Espírito, que ressuscitou de dentre os mortos, e que hoje habita no nosso espírito, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é o Pai dos Espíritos. Então eles não querem que sejamos livres diante de Deus. Eles não querem. Esses que estão dentro desses lugares, seguindo ritos, praticando liturgias, cerimoniais, rudimentos, preceitos, essas pessoas não são livres, não têm liberdade. E esses líderes querem que essas pessoas continuem assim, aprisionadas. Eles querem ter o controle sobre a vida dessas pessoas. Mas nós, da graça de Deus, somos livres. Nós não temos nenhum homem como líder espiritual sobre as nossas vidas. Deus é único, Ele é soberano. Ele que é o nosso Senhor. E é a Ele que nós obedecemos. Então, eles não querem que sejamos livres diante de Deus, aceito como somos pela sua graça. Eles não querem a nossa liberdade. Sabe por quê? Porque livres nós vivemos e andamos pela fé. Não pelo que vemos. Não pelo que vamos fazer ou pelo que fizemos. Nós andamos e vivemos por fé. Nós tomamos posse em tudo quanto Ele já fez. É assim que nós andamos, é assim que nós vivemos, porque o justo viverá pela fé. Não andamos por vista. Não andamos por vista. Somos agora do ressuscitado. Não do Nazareno, mas do ressuscitado. Tomamos posse de tudo quanto Cristo ressuscitado fez. Eles querem nos controlar impondo sobre nós fardos e preceito, a fim de nos usarmos para os seus propósitos. E quais são os seus propósitos? Conveniências e interesses. Eles querem serem líderes porque eles têm mordomias, têm primazias.
Hoje a gente vê pastores novos, aspas, né? Pastoras novas, que nunca trabalharam, andando de carro 0 quilômetro, para baixo e para cima, comendo nos melhores restaurantes, às custas dos membros dessas sinagogas, por causa dos 10% que se tem que entregar no final ou no início do mês, sem falar nas ofertas que são tiradas em cada reunião que fazem. E nós estamos aqui firmes combatendo essas coisas, sem nenhum medo, sem temer a nenhum mal, porque temos convicção daquilo que cremos e daquilo que pregamos e daquilo que falamos. Sofremos perseguições, talvez não no corpo como Paulo sofreu, quarentenas de açoite, mas sofremos perseguições por eles, porque eles nos veem, não na mesma esfera deles, mas numa outra esfera, nos chamando de herege, de desigrejados e desviados, e não nos vê mais como irmãos, mas como pessoas que, ao morrermos, iremos para esse tal inferno criado pela religião. Eles insistem que todos se pareçam, que falem e agem do mesmo modo, validando assim seu mérito mútuo. É assim que eles querem. Eles querem estreitar nossa liberdade que temos no Cristo ressuscitado e tentam encontrar meios de controlar, de restringir e reduzir a vida dos cristãos livres. As pessoas ficam ansiosas, sem perceber sobre o que os outros dirão ao seu respeito, obsessivamente preocupados com o que os outros acham e que devem ou não fazer. Porque assim, dentro desses lugares, eles veem as pessoas na carne, eles julgam as pessoas pelo que vê, eles condenam as pessoas. É assim que eles agem, é assim que eles fazem. Então, quando vê uma pessoa liberta, que tem o conhecimento do Evangelho e da graça de Deus, eles percebem que pessoas são livres, pessoas são diferentes. Eu mesmo caminho todos os dias, então eu tenho a minha camiseta regata, o meu calção, né, até o joelho, meu tênis e minha meia, e eu saio por aí, e eu passo perto de muitos religiosos, e muitos deles me conhecem, e eu passo sem nenhuma preocupação. Quando outrora, quando lá eu estava, eu só andava de terno e gravata. Socialmente, de camisa social ou manga curta e de calça comprida. Colocar uma bermuda, jamais. Andar na rua assim, menos ainda. Era assim que nós nos comportávamos. Éramos presos a costumes, a tradição. Hoje somos livres, como um pássaro a cantar, como um pássaro a sorrir. E assim nós vamos caminhando, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, desfrutando de uma liberdade total que nós gostaríamos que eles desfrutassem. Sem nenhuma culpa, sem nenhum sentimento, sem nenhum medo de qualquer coisa, do que quer que seja. Não temos medo. E assim nós vamos adorando o Pai em espírito e em verdade, em sinceridade, porque Ele procura os verdadeiros adoradores, e graças ao Pai dos Espíritos, com o entendimento que Ele nos deu, nós vamos adorando em espírito e em verdade. Esse evangelho que Paulo anunciou, esse evangelho da graça de Deus que anunciamos, é as boas novas, que não é vivida. As pessoas tentam ansiosamente memorizar,
e recitar o roteiro que alguém os designou. Não é assim? Lá eles reproduzem tudo quanto os seus líderes os ensinam. Eles saem repetindo tudo aquilo que os seus professores de escola bíblica dominical os ensinam. É uma repetição, é uma reprodução. Quando alguém abre, aspas, né, uma igreja nova, tudo se repete naquele novo lugar, porque eles trazem a tradição, tudo aquilo que aprenderam, eles só vão dando sequência, só muda o nome da denominação, mas o conteúdo deles é o mesmo: dízimo, batismo, jejum, oferta, montes, cerimoniais. Então todas aquelas coisas que eram praticadas na lei, eles trazem para dentro desses lugares e seguem à risca todas essas coisas, achando que assim fazendo estão agradando a Deus, seguindo o Cristo Nazareno. Quando o Cristo Nazareno cumpriu tudo isso, morreu e ressuscitou em espírito, e é hoje o Pai dos Espíritos, porque Jesus é Deus e habita no nosso espírito, e no nosso espírito testifica que somos seus filhos. Então hoje, essa gente sobrevive como uma comunidade religiosa, como os fariseus na época do Cristo Nazareno viviam. Tudo quanto os fariseus na época do Cristo necessidade faziam, essa gente está fazendo dentro dessas sinagogas, dentro desses alçapões. Mas não experimentam o que significa ser humano, vivendo em fé e amor, em expansivo e em esperança. Vivendo essa liberdade, praticando o amor ao próximo, amando cada vez mais uns aos outros, porque esta é a mensagem do Cristo ressuscitado. Amai-vos uns aos outros. Nós que somos do Evangelho da Graça de Deus, nós somos filhos da livre, somos incircuncisos, não temos que seguir preceito dos homens, nem rudimentos da lei. Estamos livres dos rituais, das liturgias, dos cerimoniais. Tudo isso, se fizermos para garantir salvação, sabe o que é? É anular a graça de Deus e tornar vã a morte de Cristo. Olha o que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 21, ele diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça provém da lei, se a justiça provém de obra ou das obras, segue-se que Cristo morreu em vão. E não é isso que eles estão fazendo? Buscando autojustiça por meios de obras. É uma tal obra de Deus. Irmão, vamos fazer a obra de Deus. Irmão, eu estou fazendo a obra de Deus. Acorda, abençoado. Desperta, abençoados. Que obra de Deus são estas que vocês estão fazendo dentro desses lugares? O Nazareno veio para cumprir a lei. Ele cumpriu tudo isto. Então Paulo diz: os que assim se comportam, os que assim agem, os que assim fazem, estão anulando o quê? A graça de Deus. E eles lá dentro desses lugares, fazendo todas essas obras, eles uma vez por mês ainda se reúnem e diz que estão fazendo em memória dele. Cristo ressuscitou, Cristo vive e vive para todo o sempre.
Desperte tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. O rito em si, tanto na circuncisão como o batismo, não tem valor. Não tem valor. Quem diz isso? O apóstolo da graça de Deus. E quem era o apóstolo da graça de Deus? Paulo. Você pode ver isso na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, dos versículos 1 ao 12. Ele diz: irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. E assim vocês leem até o versículo 12, quando diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não se caia. Não veio sobre vós tentação senão humana. É fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possas suportar. Então, tanto o rito em si, tanto da circuncisão, do batismo, não tem valor algum. Essas coisas não têm valor algum. Isso que vocês praticam não tem valor algum. E essas coisas ficaram para trás. Os judeus que tinham que cumprir, tinham dificuldade em cumprir. Foi preciso que Deus se tornasse humano, nascido de mulher. Ele era um judeu e ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. Essas coisas se passaram. E essas pessoas ficam ainda nos dias de hoje na prática de todas essas coisas, anulando a graça de Deus. Mas a fé que atua através do amor que temos ao Cristo ressuscitado, através do amor que nós temos de uns para com os outros, é este o amor que devemos praticar. Esta é a religião que devemos praticar. Paulo apóstolo diz que essas pessoas da graça caíste, porque ainda estão apegadas ao Cristo Nazareno. Não despertaram ainda para a realidade do Cristo ressuscitado, do Cristo que vive, do Cristo que está vivo e vivo para sempre. Então, queridos, está aí esta palavra, firme na convicção. Paulo não se acomodou, Paulo não se intimidou. Paulo foi firme em suas palavras. Ele sabia em quem tinha crido. Ele pertencia ao ressuscitado, não ao Nazareno. E então nós estamos aqui também, firmado nessa rocha, nessa verdade. Doa quem doer, mesmo que eles venham se tornar nossos inimigos, nós não estamos nem aí. Mas nós o amamos, temos-os como nossos irmãos, porque eles são nossos irmãos. Apenas não têm o entendimento e nem a mente ativada como nós da graça de Deus temos. Quem faz isso é o Espírito Santo. É Ele quem ativa a mente, é Ele quem dá o entendimento. Joga por terra todos esses seus conhecimentos, assim como eu joguei um dia. Assim como um dia eu deixei todas essas coisas de lado.
Eu me prendia a livros e livros e livros. Preparava sermões e sermões e sermões. Quantas coisas eu ensinei, que hoje eu não creio mais nessas coisas. Porque já se cumpriram, elas aconteceram. E eu dizia que ia acontecer, porque eu não acreditava na teologia consumada. Eu cria numa teologia futura. Para mim, tudo que estava no Apocalipse ainda ia acontecer. E eu tinha medo. Eu tinha medo. Vivia com o medo estampado no meu rosto. Medo de um inferno criado pela religião, como um lago de fogo e tormenta eterna. Medo de um ser espiritual que diziam ser Satanás. Medo da morte, porque não tinha certeza, não tinha convicção da minha salvação, porque eu buscava a minha salvação através das obras, através da outra justiça, através do que eu fazia e através do que eu deixava de fazer. Era assim que eu buscava a salvação e assim é que eu ensinava. Quando eu já sou salvo, na mente, por isso que hoje eu tenho esse entendimento. A salvação é na mente. O Espírito veio de Deus e volta-se para Deus. Quantas coisas ensinei. Quantas coisas eu ensinei. E eu fico a pensar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aqui eu encerro dizendo, graça e paz. Nós da graça de Deus amamos vocês. Divulgue, compartilhe o meu canal. Me ajude para que esta palavra alcance os nossos irmãos que ainda estão presos debaixo desse sistema religioso maldito e cruel.